Bom dia a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão extraordinária, a primeira sessão do ano do plenário do Supremo Tribunal Federal, dando as boas-vindas aos senhores ministros, advogados, que já estavam trabalhando nos gabinetes neste período de recesso, mas que, como é do regimento, não estávamos nos reunindo, tivemos esse interregno, portanto, dou as boas-vindas a este plenário para a continuidade dos nossos trabalhos. Gostaria de, ao lado desse cumprimento de boas-vindas, afirmar ainda que, neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Esperamos que o Estado de Direito, e neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos nós, como é da responsabilidade de todos os brasileiros, muito mais nós, servidores públicos. Neste semestre, portanto, que se inicia, eu dou as boas-vindas a todos e reitero o compromisso deste Supremo Tribunal Federal com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 24ª sessão extraordinária, realizada em 29 de junho de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade e seus 19 apensos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, a nossa pauta hoje conta com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas da minha relatoria, todas elas tratando basicamente de questionamento feito a 2 dispositivos da consolidação das leis do trabalho que foram acrescidos, que são os artigos 625-D e seus parágrafos, 1º a 4º, e 852-B, inciso 2, acrescidos como eu disse, a consolidação das leis do trabalho pelas leis 9958 de 2000 e 9957 também daquele mesmo ano. Apregou, portanto, a ação direta de constitucionalidade 2139, procedente do Distrito Federal e sendo autores Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido dos Trabalhadores, PT, e Partido Democrático Trabalhista, PDT. Ação direta de inconstitucionalidade 2160, sendo a autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, e a ação direta de constitucionalidade 2237, sendo a autora a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Após o relatório, haverá sustentação oral em uma delas, e eu anoto o impedimento do eminente ministro Gilmar Mendes por ter atuado, neste caso, como advogado-geral da União. Faço, portanto, um relatório único, porque se trata exatamente dos mesmos dispositivos, sendo que em uma delas, o artigo 852-B não é questionado, mas como nas outras duas, os outros dispositivos são, então, faço o relatório exatamente deste caso. E
Relato, portanto, que essas ações diretas foram ajuizadas, como eu disse, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, pela Confederação Nacional das Profissões Liberais e dos partidos que eu nomeei. As normas impugnadas estabelecem, basicamente, 625-D, que qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade de prestação do serviço houver sido a comissão, no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria, houver sido instituída. Os parágrafos dispõem que a demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo, que, não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração de tentativa conciliatória, frustrada com a descrição do seu objeto, e que, em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto neste artigo, será a circunstância declarada na petição inicial da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Não existindo na localidade para a mesma categoria a comissão da empresa e comissão sindical, o interessado optará por uma delas para submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. Aceita a conciliação, lavra-se termo assinado pelo empregado, empregador ao seu preposto, e o termo de conciliação é título executivo. Já no artigo, que também é objeto de questionamento, 852, dispõe-se que será aplicado o procedimento sumaríssimo para estes casos. Estes, basicamente, os dispositivos que são questionados. E, em todas essas ações, portanto, nós tivemos o autor argumentou que as normas contrariariam o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, 114, porque o direito de ação estaria sofrendo limitações, argumenta que os acréscimos feitos e que atribui à Justiça do Trabalho competência exclusiva para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos, que eles, naqueles dispositivos, embora se alegue que o trabalhador teria a possibilidade de não transigir, ainda assim cria alguma forma de cerceamento. Houve requerimento da liminar, o relator originário, que foi o ministro ainda, Otávio Galotti, adotou rito especial, o presidente da República defendeu a constitucionalidade das normas, afirmando que ali são tratados casos em que se permite, sim, a possibilidade de conciliação sem nenhum embaraço à ação da Justiça, e o presidente do Senado também prestou informações, também argumentando que não haveria qualquer inconstitucionalidade, defendeu, portanto, a rigidez da Constituição, das normas em face da Constituição. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência, a Procuradoria opinou pela procedência, e este é, basicamente, o relatório. Está inscrito, e eu convido, então, para fazer sustentação oral, na ação direta de inconstitucionalidade 2160, o doutor João Vicente Nebiker, que, portanto, tem até 15 minutos para se manifestar. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, Excelência. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhora Ministra e senhores ministros dessa Suprema Corte, Senhora Procuradora-Geral. A promovente Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio vem manter todos os seus argumentos e fundamentos legais, como, inclusive, constante da sua peça de entrada, inclusive já historiados no respeitável relatório da relatoria de Vossa Presidência. Entendemos que a alteração proposta para a criação e a exigência de prévia submissão a comissões de conciliações prévias de qualquer demanda trabalhista
fere os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da igualdade constante do artigo 1º, 5º, inciso 2º, 16 e entre outros dispositivos da Constituição Federal. A promovente, inclusive, arrimada, dado ao ajuizamento, a longevidade entre o ajuizamento e este julgamento, com a concessão de liminar parcial pelo eminente ministro Marco Aurélio, vem pugnar pela concessão e procedência e o provimento em definitivo daqueles dispositivos constantes da liminar concedida, para conferir ao artigo 625-D, parágrafo 2º e 3º da CLT, com a redação dada pela Lei 9958/2000, interpretação fundamentada na Constituição Federal, excluindo-se deste qualquer exigência de prévia submissão a comissões paritárias ou não, e garantindo o livre acesso das partes à jurisdição trabalhista, nos termos aí que pede provimento a essa Suprema Corte. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo, portanto, ao voto. Como relatado, estas ações versam sobre a constitucionalidade dos artigos 625-D e seus parágrafos, 1º a 4º, e 852-B, inciso 2, que foram acrescidos à consolidação das leis do trabalho pelas leis 9958, de 12 de janeiro de 2000, e 9957, de 12 daquela mesma data. Como eu disse, tratam fundamentalmente de submissão de demanda de natureza trabalhista, a comissão de conciliação prévia, nos termos que li. E, como disse também, no artigo 852-B, introduzido pela Lei 9.957, pelo seu artigo 1º, dispõe-se que, nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se dará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Argumentam-se nessas ações que as normas impugnadas contrariariam o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, porque haveria restrição ao direito subjetivo público dos cidadãos de se submeterem à apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito decorrentes da relação de emprego. B, contrariaria-se ainda o artigo 114, seu parágrafo 1º da Constituição, pois só caberia a eleição de árbitro quando frustrada a negociação coletiva. E C, o artigo 5º da Constituição, pela exclusão do mecanismo de citação por edital no procedimento sumaríssimo trabalhista. Em 3 de maio de 2009, este Supremo, por maioria, concluiu o julgamento da medida cautelar requerida nestes autos nos termos seguintes: processo objetivo, petição inicial do processo trabalhista deve ser explícito, jurisdição trabalhista, a Constituição Federal em vigor, ao contrário da pretérita, é exaustiva quanto às situações jurídicas possíveis de ensejar antes do ingresso em juízo do esgotamento da fase administrativa, alcançando na jurisdição civil trabalhista apenas o dissídio coletivo. O voto condutor da divergência ao voto do ministro relator, que foi do ministro Marco Aurélio, que ficou redator para o acórdão. E ali, expressamente, se contém, aspas, na Lei 9.957, tem-se o preceito que afasta no procedimento sumaríssimo a citação por edital. E o ministro, então, fez constar, transcrever aquela norma. Afirma Sua Excelência: a razão de ser da exigência de indicar o autor da ação trabalhista na peça inicial, o nome e endereço do reclamado, está na simplificação do procedimento a ser observado, notando-se a adoção da nomenclatura procedimento sumaríssimo. É razoável, no âmbito deste, caminhar-se para a citação real, afastando-se a ficta, que decorre da publicação do edital e transcurso do prazo nele fixado. Há de homenagear-se a segurança sem que isso resulte em desrespeito à garantia constitucional de, em estando o réu em lugar certo e não sabido, chegar-se mesmo assim ao fim almejado na ação, ou seja,
à entrega da prestação jurisdicional, sempre voltada ao estabelecimento da paz social momentaneamente abalada. Então, há de caminhar-se para o empréstimo ao preceito de interpretação harmônica com o ditame maior. Faça-o para entender que o procedimento sumaríssimo fica jungido à citação real, afastada que se rotula como ficta, uma vez ocorrendo a impossibilidade de feitura por encontrar-se o réu da ação trabalhista em lugar incerto e não conhecido, ter-se-á o abandono do procedimento sumaríssimo, adotando-se aquele que no processo do trabalho é a regra, ou seja, o ordinário, balizado pela consolidação das leis do trabalho. É esta a interpretação que dou ao preceito, concedendo a liminar nestes termos. Pois bem, ninguém coloca em dúvida, é ainda Sua Excelência o ministro Marco Aurélio a redigir, avalia, sob o ângulo da preservação da paz social, do entendimento direto entre os titulares dos direitos envolvidos na relação jurídica. Esforços devem ser direcionados no sentido da solução dos conflitos que se apresentem sem chegar-se ao litígio, à formalização de demanda, aos ares que, induvidosamente, levam ao acirramento de ânimos, passando por vezes o réu a ver no autor um inimigo, quando este simplesmente aciona direito inerente à cidadania, e aí ele tem a gentileza de citar uma passagem minha que eu deixo de ler. O direito à jurisdição é a garantia fundamental das liberdades constitucionais. Sem o controle jurisdicional, todos os agravos das liberdades permanecem no limbo político e jurídico das impunidades. Todas as manifestações da liberdade, todas as formas de seu exercício asseguradas, de nada valem sem o respectivo controle jurisdicional. Caminhe-se assim para a melhor equação da espécie. Os dispositivos atacados não chegam, de forma clara, precisa, direta, a revelar o obrigatório esgotamento da fase administrativa. É certo, versam sobre a atividade a ser desenvolvida pela Comissão de Conciliação Prévia, aludindo até mesmo à juntada do documento que venha a ser elaborado no caso de insucesso na tentativa de conciliação à petição da ação trabalhista. Dispensável é esforço maior para atribuir-se ao que se contém no novo artigo 625-D, interpretação conforme o texto constitucional. Faço-o para assentar que as normas inseridas no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 1º da Lei 9.958, mais precisamente pelo novo preceito da consolidação das leis do trabalho dele decorrente, artigo 625-D, não encerram obrigatória a fase administrativa, continuando os titulares do direito substancial a terem o acesso imediato ao judiciário, desprezando a fase que é a revelada pela atuação da Comissão de Conciliação Prévia. Defiro a liminar em tais termos, ou seja, emprestando as regras do artigo 625-D, introduzido na consolidação das leis do trabalho, pelo artigo 1º da Lei 9.958, de 2 de abril de 2000, interpretação conforme a Constituição, no que é assegurado, sob o ângulo dos dissídios individuais de trabalho, o livre acesso ao judiciário. Nestes termos, o meu voto, fecho aspas. Quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º, digo eu, introduzidos pelo artigo 1º da Lei 9.958 de 2000, reconheço, como foi feito pelo plenário na assentada que apreciou a cautelar, a parcial ilegitimidade constitucional daqueles preceitos normativos. Não cabe à legislação infraconstitucional buscar expandir o rol de exceções ao direito do acesso. E aí cito, por exemplo, doutrina sobre as comissões de conciliação prévia de Maurício Godinho Delgado, que esclarece que a Constituição não conferiu no plano juslaborativo a qualquer entidade ou processo inerentes à sociedade civil, excetuada a negociação coletiva, poderes superiores aos restritos conferidos à transação meramente bilateral trabalhista. Tal como se passa com a arbitragem trabalhista, que tende a ficar restrita ao plano do direito coletivo, não se ajusta à Constituição, fórmula de solução de conflito empregatício que dispensa observância e respeito aos princípios nucleares do direito do trabalho. Em conformidade com o que se expôs antes, o direito individual do trabalho, ao menos em sua regulação constitucional brasileira, não fornece mecanismos com poderes tão extensos
quanto os imaginados pela Lei 9.958 em favor dessas entidades da sociedade civil. Mas, afirma ele, que tanto seria possível, não se declarando nulidade no direito processual, suprir-se falta ou repetir-se o ato e, portanto, conclui Maurício Godinho, a instigação conciliatória inerente à dinâmica processual trabalhista elidiria eventual prejuízo resultante da omissão extrajudicial, suprindo-se perante o próprio juiz, a quem cabe determinar que o ato de concertação se realize na audiência, fecho aspas. O condicionamento do acesso à jurisdição ao cumprimento dos requisitos alheios, àqueles inerentes ao direito ao acesso à justiça, seria contrária à Constituição se fosse obrigatória a tentativa de conciliação por órgão administrativo. Aí sim haveria contrariedade ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição. No ponto condizente à suposta obrigatoriedade da anterior submissão da pretensão remuneratória junto à comissão, há uma recomendação 130 da Organização Internacional do Trabalho, a qual, aliadas às recomendações 92 e 94, postula que nenhuma das disposições da recomendação deverão ter por resultado limitar o direito do trabalhador de ajuizar a reclamação diretamente à autoridade trabalhista competente, à Justiça Trabalhista ou a qualquer outras autoridades judiciais. O Supremo reconhece, em obediência ao direito-dever posto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores para a submissão do pleito ao órgão judiciário. Estou citando, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, 1074, relatada pelo ministro Eros Grau, e também, em questão de ordem resolvida, no agravo de instrumento 698, 626, relatado pela ministra Ellen Grace. Contrariaria, portanto, a meu ver, a Constituição da República, interpretação do artigo 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Por isso, considero pertinente esclarecer que, no julgamento do recurso extraordinário 623-240, relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso, o Supremo assentou, em linha geral, ser válido o requisito da submissão de requerimento administrativo junto ao INSS, caso que nós julgamos de uma forma a pontuar exatamente o que estávamos a delimitar, não ao afastamento do acesso à jurisdição, o qual, naquele caso, concluímos, indeferido, consubstancia em pretensão resistida apta a legitimar o acesso à jurisdição. Estou transcrevendo aquele resultado. Eu acompanhei a divergência, enfatizando exatamente que, naquele caso, aquele que procura a justiça, precisa, portanto, de ter encontrado algum embaraço para ir diretamente ao Poder Judiciário. Por isso, votei naquele caso. Tenho, portanto, por inadmissível a obrigatoriedade, inafastabilidade, como requisito de acesso à justiça, a submissão de pretensão trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia, a revelar óbice ao imediato acesso ao Poder Judiciário por escolha do próprio cidadão. Essa compreensão, contudo, não exclui, na minha compreensão, a idoneidade do subsistema de autocomposição previsto no artigo 625-D e seus parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas. A legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, importante ferramenta ou instrumento para o acesso à ordem jurídica justa. E estou citando ainda a Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, na qual se estabeleceu que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido
a excessiva judicialização dos conflitos de interesse, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Por isso, o artigo 625-D e seus parágrafos, introduzidos pela Lei 9.958, na consolidação das leis do trabalho, devem ser reconhecidos como subsistema administrativo, apto a buscar a pacificação social, cuja utilização deve ser apoiada, estimulada e constantemente atualizado, não configurando, repito, na minha compreensão, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas, pelo que, assim interpretado, não há contrariedade a normas constitucionais. Quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 852-B, inciso 2, acrescido à consolidação das leis do trabalho pela Lei 9.957, formulada numa dessas três ações, especificamente na ação direta de inconstitucionalidade 2160, que agora teve a sustentação oral feita pelo eminente advogado, não reconheço ofensa ao preceito, ao princípio da isonomia, porque, em sua dimensão material, impõe seja conferido tratamento igual aos iguais, ou seja, naquela condição do processo sumaríssimo, sendo que, como afirmado pelo ministro Marco Aurélio, que foi seguido pela maioria no julgamento da cautelar, se não se encontrar a pessoa no caso, o jurisdicionado, haverá, então, a transformação em processo ordinário, em procedimento ordinário. Diferente, portanto, do defendido na petição inicial, a isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos aqueles que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por meio de rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho. E cito aqui, entre outros autores, o professor José Afonso da Silva, que afirma que essenciais ou relevantes são certos aspectos ou características das pessoas, das circunstâncias ou das situações nas quais as pessoas se encontrem, e funda sobre esses aspectos ou elementos as categorias estabelecidas pelas normas jurídicas. Ora, um dos objetivos principais do inciso 2 do artigo 852-B, alterado, da consolidação das leis do trabalho, é conferir celeridade e efetividade ao rito sumaríssimo adotado na Justiça do Trabalho, mantendo sob foco a rigidez processual alinhada ao resultado útil inerentes àquele expedito curso processual. Haveria desigualdade material, na minha compreensão, se se admitisse a citação editalícia no rito sumaríssimo. Estar-se-ia permitindo a utilização, a critério daquele que viesse a ajuizar a ação trabalhista, expediente baseado em ficção jurídica, como afirmado pelo ministro Marco Aurélio, num rito menos burocrático e, consequentemente, mais célere. Essa prática tenderia a aliar os ritos sumaríssimo e ordinário em detrimento dos princípios da primazia, da realidade e da razoabilidade. Pelo que estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados nessas três ações, para dar interpretação conforme a Constituição, quanto ao artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º, da consolidação das leis do trabalho, assentando que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar a demanda diretamente ao órgão judiciário competente, e mantendo rígido o inciso 2 do artigo 852-B da consolidação das leis do trabalho, no sentido de se poder considerar legítima a citação nos termos ali estabelecidos na norma. É como voto. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não. Com a licença do ministro Alexandre de Moraes. Toda. Senhor Presidente, eu estou no final da gestão do TSE e designei um compromisso para agora, 10h30, em relação a um centro de divulgação de dados específicos para a imprensa, número de eleitores, de jovens, enfim. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência e ao colegiado licença para antecipar meu voto, porque de tarde eu vou voltar, mas eu já queria deixar o voto consignado, se não houver oposição. Pois não, acho que todos concordam que o ministro... Senhor Presidente, eu gostaria de manifestar
minha concordância com Vossa Excelência, até porque, recentemente, eu tenho me dedicado muitíssimo ao estudo da análise econômica do direito. E um dos pontos centrais é exatamente um ponto que cria um paradoxo. Ao mesmo tempo que se lutou muito para que houvesse o acesso à justiça, e esse acesso se tornou tão fácil, se aplica aquela máxima, better the road, more the traffic, ou seja, quanto melhor a estrada, mais o tráfego. A verdade é que a justiça ficou muito abarrotada de processos, de ações, de recursos. Então, a análise econômica do direito tem como um dos pontos centrais a criação de meios alternativos de solução judicial. É um ponto absolutamente básico e não é uma recomendação meramente acadêmica, porque o Banco Mundial, no seu ranking Doing Business, ele estabelece que os sistemas processuais que têm esses instrumentos são os sistemas que arregimentam o maior número de investidores estrangeiros que querem ter a possibilidade de resolver mais rapidamente através da conciliação. Eu que tive o prazer de, várias vezes, participar de conferências com o saudoso professor Arnaldo Susequinte, que aos 90 anos tinha uma lucidez ímpar, eu colho da obra dele, Tribunais de Trabalho e Direito Comparado no Brasil, em primeiro lugar, que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelece que, na defesa dos trabalhadores, no plano internacional, tem se defendido a existência de procedimentos prévios de conciliação dos litígios individuais. E, nas obras de análise econômica do direito, notadamente o professor Steven Chavel e professor Louis Kaplov, que falam sobre uma privatização do processo, eles citam exemplos exatamente nesse sentido na Argentina, na Espanha, Estados Unidos, França, Itália e no Uruguai. De sorte, senhora presidente, que não permitir que haja uma conciliação prévia antes de ingressar em juízo é quase que obrigar a ingressar em juízo. E a análise econômica do direito hoje prega meios para não se ingressar em juízo. Como é que se não se ingressa em juízo, como é melhor não se ingressar em juízo. Por outro lado, se nós assentarmos que é obrigatório o acesso à justiça, vamos inviabilizar a figura do Código Civil da transação, que é algo desejável. Por essas razões, eu vou fazer a juntada de voto escrito, mas quero acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência, ao mesmo tempo pedir vênia para me retirar para poder... Por favor, eu agradeço o voto de Vossa Excelência, o empenho de estar presente e, claro, nós compreendemos perfeitamente a necessidade de estar no Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, presidente. Bom dia, ministra Rosa, ministros, toda a Raquel. Eu também, senhor presidente, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como ressaltou o ministro Fux, a tendência processual moderna se faz na tentativa de desjudicialização. Não é possível mais aguentarmos esse elevado e crescente número de processos. O que fez, essa pequena reforma trabalhista lá de trás, foi possibilitar um mecanismo de efetividade, de celeridade na desjudicialização. A interpretação dada por Vossa Excelência concilia exatamente o pleno acesso à justiça, mas também mais um mecanismo de justiça alternativa, de mediação, de conciliação. Da mesma forma, a questão do procedimento sumaríssimo, a impossibilidade de citação por edital, não só vai ao encontro das legislações mais modernas, em que a parte mesmo deve realizar a citação, a parte adversa deve intimar as testemunhas, como também não fere, ao meu ver, nenhum dos princípios apontados na petição inicial. Dessa forma, também, juntando voto por escrito, acompanho integralmente Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, senhora presidente, vou também juntar a declaração de voto
Nada obstante, gostaria apenas de explicitar precisamente as conclusões e as respectivas fundamentações, eis que tenho para mim que a realização de direitos fundamentais na ambiência da Constituição não se harmoniza com todos os pressupostos de uma análise exclusivamente econômica do direito, sim, por outro lado, uma análise jurídica da economia. Isso corresponde a estabelecer-se, neste universo que estamos aqui a examinar, um olhar sobre estas 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tocam em 3 pontos fundamentais. Um é comum a todas, que diz respeito ao acesso à justiça, que está presente tanto na 2139, 2160 e 2237, como salientado por Vossa Excelência, e creio que a conclusão que se está a subscrever acompanhando Vossa Excelência é no sentido de dar a interpretação conforme a esse artigo 625-D e seus respectivos parágrafos, com alteração da legislação de 2000, projetada para a CLT, com a finalidade de assegurar aos trabalhadores livre acesso à jurisdição trabalhista, independentemente de instauração ou conclusão de procedimento perante a Comissão de Conciliação Prévia. Ou seja, eu estou acolhendo alguns precedentes, dentre eles eu estou a citar nesta declaração de voto um precedente da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, no recurso ordinário 549238, assentando precisamente isso, que não há necessidade de exaurimento da via administrativa e a Comissão de Conciliação Prévia não deixa de ser uma via administrativa e estabelecer-se a necessidade desse exaurimento corresponderia a submeter a realização de um direito fundamental a uma instância administrativa e vedar acesso ao Poder Judiciário. Creio que, nessa medida, portanto, estou precisamente acompanhando Vossa Excelência. Quanto ao tema específico da ADI 2160, que se funda no princípio da isonomia e que debate este tema da citação por edital, acompanha em procedência, chancelado por Vossa Excelência. Tenho para mim que celeridade processual não se confunde com os temas aqui versados e também aqui concluir nesta direção da ausência de qualquer nulidade constitucional. No tema específico que diz respeito à questão atinente à quitação, na ADI 2237, a questão que se coloca aqui é precisamente dos efeitos que podem derivar desse dispositivo, tal como adveio do voto de Vossa Excelência, que é o parágrafo único alterado da CLT, o parágrafo único do artigo 625-E, estatuindo que o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, creio que aqui parece-me ser exatamente o oposto. Em outras palavras, trata-se desta atividade, ou seja, as comissões de conciliação prévia, de uma atividade de índole administrativa perante a qual não há uma garantia ao contraditório, à ampla defesa, e as partes aí são assumidamente desiguais e díspares neste tipo de procedimento. Não se está a falar de quitação em juízo. Por isso, tenho para mim que o que Vossa Excelência estaria, então, a propor aqui também o acolhimento parcial. Interpretação conforme. Eu avançaria talvez um pouco, senhor presidente, mas não vejo muita dissonância, no sentido de suprimir a parte final desse dispositivo, do parágrafo único, quando menciona que terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, porque tenho para mim que esse só é um efeito de chancela judicial e não na ambiência da conciliação prévia. Mas creio que o resultado do que Vossa Excelência está propondo, com a redução de texto, pode ser bastante simétrico nesta dimensão. Sim, eu até não fiz a leitura completa, fiz uma leitura um pouco resumida, e no que se refere à linha, ao 625-E, que estabelece exatamente a
aspas, eficácia liberatória geral, eu assentei, e aí faço a leitura apenas para completar e esclarecer porque que também dei interpretação conforme, que a interpretação sistemática conduziria, na minha compreensão, de que essa eficácia prevista nessa norma diria respeito a valores discutidos se houvesse o procedimento que é facultativo. Portanto, diz respeito a esses valores ali discutidos e não se transmuta, portanto, em quitação geral indiscriminada de verbas trabalhistas. Eu estou citando, por exemplo, Sérgio Pinto Martins, que diz: o termo de conciliação, como título judicial executivo com eficácia liberatória, excetua parcelas que podem ser discutidas em juízo, como nós dissemos, porque senão eu estaria restringindo a possibilidade de se discutir judicialmente a matéria, e o acesso à justiça não pode ser restringido. Então, só penso em dar interpretação, e que só poderia ser dada interpretação neste caso, que o efeito havido no termo de conciliação haverá de contar com eficácia própria a habilitá-la a dar início a uma execução apenas quando fosse exercido aquela faculdade, e neste caso é que, como o caráter facultativo da submissão torna cabível que o que ali foi discutido possa ser executado, ele pudesse vir a ser executado naquilo que foi facultativamente resolvido pelas partes. Era para se transformar, portanto, no título a partir do que deliberado entre as partes administrativamente para se valer dessa expressão. Por isso é que, para mim, a interpretação conforme, garantindo que é uma faculdade e, portanto, a partir daquilo que foi exercido e que foi acordado, poderia ser executado, não contrariaria a Constituição. Por isso é que eu mantive a interpretação conforme, eu acho que não fica incompatível. Não sei porque Vossa Excelência afirma que teria que ser excluído. Eu acho que excluído seria, então, julgar inconstitucional. Então, aqui eu peço... Neste caso, Vossa Excelência peço vênia a Vossa Excelência para entender que, mesmo tendo ocorrido o procedimento de conciliação, não há uma eficácia liberatória geral. Há uma eficácia liberatória do que foi objeto da discussão. Por isso é que eu interpretei conforme. Mas como a expressão que está na lei é eficácia liberatória geral, tenho para mim que essa expressão é inconstitucional. Portanto, aqui eu entendo pela redução de texto e pela inconstitucionalidade parcial. Que essa geral era geral, não de tudo, mas daquilo que foi acordado por consenso afirmado entre as partes. Geral no que se refere àquilo que foi o objeto da discussão lá. E por isso é que eu achei suficiente a interpretação conforme para que se pudesse executar. E não geral de tudo que pudesse ter sido discutido, porque aí haveria um extravasamento do que foi o objeto da conciliação. Creio que temos o mesmo ponto de vista, apenas o mecanismo é distinto. Vossa Excelência, neste caso, diverge em parte para excluir, para declarar inconstitucional, com exclusão da expressão eficácia liberatória geral. O que vem após a expressão título executivo, e eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas, etc. Parcelas, essa expressão estou então, entendendo inconstitucional. Diverge em parte relativamente a essa expressão do artigo 625 da norma. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, bom dia a todos. Também, presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência e o meu voto conclui com as seguintes teses, e como estou apenas acompanhando, não vou me alongar. Primeira, a prévia submissão de conflito trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao judiciário. Portanto, não há inconstitucionalidade possível aqui, se alguém quiser exercer uma faculdade, renunciando a ir a juízo. Segunda tese, termo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e sem vício de consentimento, possui eficácia liberatória geral referente às parcelas decorrentes do contrato de trabalho. Também aqui eu penso, presidente, e o processo que eu considero emancipatório e não paternalista é de você dar responsabilidade a quem voluntariamente adere a um acordo. Portanto, não é obrigado, mas se fizer,
deve cumprir a palavra. Portanto, também aqui estou acompanhando Vossa Excelência. Em terceiro lugar, a vedação à citação por edital nas reclamações trabalhistas sujeitas ao procedimento sumaríssimo harmoniza-se com a natureza célere desse procedimento. Eu até tenho defendido, e, portanto, essa é uma opção legislativa que eu considero perfeitamente legítima, eu até tenho defendido, mesmo aqui para o Supremo, que a parte, na sua primeira intervenção no processo, forneça ou o seu e-mail ou o seu WhatsApp, ou seja, uma forma simplificada de intimação dos atos processuais, para não termos essa situação bizarra, muitas vezes, de oficiais de justiça correndo atrás de pessoas que se ocultam. Eu estou acompanhando inteiramente Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, cumprimento todos, muita alegria nesse retorno e, desde logo, cumprimento Vossa Excelência pelo voto proferido, pela qualidade, pelo cuidado, mas também adianto, com todo respeito, que acompanho a divergência parcial do ministro Fachin. É interessante esse tema, nós sabemos que as leis, que essas leis 9957, 9958, elas introduziram alterações na CLT, especialmente lá no ano de 2000, pela preocupação com a celeridade dos processos trabalhistas e com o volume de ações. A proposta da comissão da criação das comissões de conciliação prévia, ela partiu do Tribunal Superior do Trabalho. Uma comissão, à época, constituída pelos ministros Vantuil Abdala, o ministro José Luciano de Castilho Pereira e o ministro Orestes Dalazen. E nesta proposta, a criação das comissões prévias de conciliação era tratada como uma condição da ação. Só que, com a redação final pelo Congresso, desapareceu exatamente essa ressalva nos seguintes termos. Era o artigo 836-C. Os conflitos individuais do trabalho entre empregado e empregador serão submetidos previamente à comissão de conciliação prévia como condição para o ajuizamento da ação trabalhista. E inúmeras decisões na Justiça do Trabalho, no primeiro e segundo grau, se deram no sentido da extinção do processo sem resolução do mérito, justamente por falta de submissão dos conflitos às comissões de conciliação prévia. O grande debate que se instaurou no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ela se fez na mesma linha de solução da que foi aqui no Supremo Tribunal, encampada a partir da divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Na verdade, passamos a entender, e eu tenho várias decisões, vários acórdãos da minha lavra, que essa exigência de submissão, na verdade, constituía um pressuposto processual. E, como pressuposto processual, ele era sanável, né? Aplicando o próprio artigo à época, o CPC de 73, 284. Ou seja, não havendo havido a submissão do conflito à comissão de conciliação prévia, estaria o tema facilmente superável pela obrigatória tentativa de conciliação no bojo do próprio processo trabalhista. Então, não haveria por que chegarmos à resolução do processo, ao julgamento, à extinção do processo sem resolução do mérito, justamente porque, no processo do trabalho, considerado o livre acesso à jurisdição assegurado constitucionalmente, já haveria tentativa de conciliação. O ministro Fux destacou que toda a evolução do processo civil se faz, e da teoria geral do processo, no sentido das fórmulas alternativas de composição dos conflitos de interesse. E não há dúvida alguma que a autocomposição sempre é a mais adequada. E, nesse sentido, a evolução do processo civil, é preciso que se diga, se fez na esteira do processo do trabalho, que tem como, repito, condição de própria validade do processo a
obrigatória tentativa de conciliação, o que depois veio a ser consagrado pelo processo civil, sobretudo agora pelo nosso Código de 2015. De qualquer sorte, senhora presidente, essa interpretação que foi dada a título de interpretação conforme está em absoluta consonância com a minha compreensão, não havendo, sendo facultativa a própria submissão da LIDE à Comissão de Conciliação Prévia, não há por que entender vedado o livre acesso à jurisdição. Então, a inafastabilidade da jurisdição, aí, no caso, né, dela sequer, a meu juízo, se poderia cogitar. Então, com relação a esse aspecto, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Mas a questão trazida pelo eminente ministro Fachin, com a ADI 2237, a meu juízo, se resolve de uma forma, com todo respeito, mais adequada pela declaração de inconstitucionalidade do preceito do artigo 625-E, quando assegura eficácia liberatória geral ao termo de conciliação nas comissões de conciliação prévia, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. E por quê? O empregado, as comissões, isso é importante assim, ter bem presente, senhora presidente, essas comissões de conciliação prévia, elas são de criação facultativa, no âmbito da empresa, das empresas, no âmbito intersindical e até a possibilidade de criação por grupos de empresa. Veja bem, embora tenha uma composição paritária de empregados que são eleitos e de representantes dos empregadores, do empregador, por ele indicados, na verdade, quando ocorre no âmbito da própria empresa, diz geralmente com as parcelas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. E aí, senhora presidente, parece-me que emprestar eficácia liberatória geral ao acordo celebrado na oportunidade levaria que o empregado, inclusive, no momento sequer tivesse presente algum direito que depois quisesse reivindicar. Ele teria e tem garantido constitucionalmente prazo de até 2 anos após a extinção do contrato para postular essas parcelas em juízo. Então, parece-me que a consagração dessa eficácia liberatória geral, ela contraria não só os princípios, mas o próprio ordenamento jurídico trabalhista como um todo. E eu lembraria especificamente da súmula 330 do Tribunal Superior do Trabalho, justamente quando restringe a eficácia liberatória do próprio termo de rescisão contratual àqueles valores expressamente consignados naquele termo, as parcelas expressamente consignadas naquele termo, salvo se houver ressalva expressa quanto aos valores. Agora, eficácia liberatória geral com relação a qualquer parcela integrante da eficácia do contrato de trabalho no âmbito dessas comissões, com todo respeito, a mim parece que há que a norma não encontra validade constitucional. Por outro lado, senhora presidente, especificamente com relação ao artigo 852-B da CLT, com a redação introduzida pela Lei 9957 de 2000, que diz com a notificação por edital, a inviabilidade da citação, que lá se chama notificação por edital no procedimento sumaríssimo, estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência. Na verdade, não há qualquer afronta ao princípio da igualdade quando se estabelecem procedimentos diversos para a perseguição dos direitos, até porque o procedimento sumaríssimo tem uma celeridade e uma simplificação de rito em função dos valores menores, inclusive, da natureza das parcelas postuladas, que torna indispensável, a meu juízo, que o empregador tenha sido, de fato, notificado. E a notificação no processo do trabalho, todos sabemos, se faz nos termos do artigo 841, parágrafo único da CLT, no sentido da notificação por
registro postal, salvo se o empregador cria embaraços ou não é encontrado, hipótese em que se admite a citação por edital. Então, no procedimento sumaríssimo, não sendo encontrado ou criando embaraços, não se parte para a citação por edital e há uma conversão automática do procedimento em procedimento ordinário. Por isso, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu acompanho o brilhante voto que proferiu nessas 3 ADIs, exceto quanto ao artigo 625-E da CLT, no que tange à eficácia liberatória geral. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, cumprimentando a todos, peço vênia de divergência e acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a matéria foi exaustivamente debatida, já na cautelar, depois com um brilhante voto de Vossa Excelência, agora com os exaustivos votos proferidos pelos colegas que me antecederam, e também há uma contribuição muito importante da Procuradoria-Geral da República, que permite que nós todos fiquemos plenamente esclarecidos com relação ao debate que se trava neste plenário. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, entendo também que é necessário que se dê interpretação conforme ao artigo 625-D e os seus parágrafos, tendo em vista que este dispositivo cria um obstáculo inaceitável no que tange ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio básico da nossa Constituição. Alguns juristas o denominam, inclusive, garantia das garantias. Entendo também que, com relação ao artigo 852b(2), não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia. Penso que é perfeitamente legítimo, adequado, inclusive, que não se exija, que não se estabeleça a necessidade de citação por edital nos ritos sumaríssimos. Isso já havia sido adiantado pelo eminente ministro Marco Aurélio, portanto, acompanho integralmente Vossa Excelência. Eu peço licença à presidência para fazer uma rapidíssima observação, lamentando a ausência do eminente professor e ministro Luiz Fux, quando Sua Excelência enfatiza, para solucionar a controvérsia, a análise econômica do direito, a Law and Economics. Eu não potencializo essa perspectiva do direito, lembrando que, a partir dos anos 70 do século passado, todos nós sabemos, com uma reação, enfim, às visões predominantes do direito de então, desenvolveram-se 3 perspectivas quanto à análise jurídica. Em primeiro lugar, a chamada Law and Economics, que é a análise econômica do direito, que propõe uma visão do direito a partir de uma perspectiva econômica. Contrapondo-se a essa escola, surgiu a Critical Legal Studies, ou Escola Crítica do Direito, que enfatiza uma visão política. E, finalmente, uma terceira visão, uma terceira escola, são as teorias chamadas as Rights-Based Theories, que englobam todas as contribuições que foram desenvolvidas por Rawls, por Nozick, por Dworkin, que enfatizam uma visão do direito a partir da filosofia moral, e tendo em conta, inclusive, a construção de uma sociedade mais justa. Portanto, são 3 escolas que, de certa maneira, se contrapõem e que talvez permitam essas escolas que nós tenhamos uma visão mais plural do direito. Portanto, eu acho que é possível que nós tenhamos visões distintas do direito e não potencializemos necessariamente essa visão econômica do direito. Apenas uma observação de natureza acadêmica, a látere, que gostaria de fazer, mas cumprimentando Vossa Excelência e acompanhando-a integralmente na conclusão. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, 2 observações. A primeira, suplementando a leitura de meu voto, feita por Vossa Excelência. Nesse voto, citei uma jurista e o fiz quanto à jurisdição como direito fundamental, e transcrevi trecho. O direito à jurisdição é a garantia fundamental das liberdades constitucionais.
Sem o controle jurisdicional, todos os agravos às liberdades permanecem no limbo político e jurídico das impunidades. Todas as manifestações da liberdade, todas as formas de seu exercício asseguradas, de nada valem sem o respectivo controle jurisdicional. A liberdade sem a garantia do pleno exercício do direito à jurisdição é falaciosa, não beneficia o indivíduo, pois não passa de ilusão do direito, o que sempre o acomodamento estéril e a desesperança na resistência justa e necessária. Não é por acaso que os regimes políticos antidemocráticos iniciam suas partes e manhas políticas pela subtração ou pelo tolimento do direito à jurisdição. É que, sem este direito plenamente assegurado e exercitável, o espaço para as estripulias dos ditadores é mais vasto e o descontrole de seus comportamentos confere-lhes a segurança de que eles se veem necessitados de continuar no poder. O trecho, Vossa Excelência não integrava ao tribunal, é da lavra de Vossa Excelência, e eu mencionei como uma proficiente jurista no voto que proferia. Presidente, nós não estamos a cogitar da última reforma trabalhista. Estamos a cogitar aqui de uma reforma trabalhista que foi implementada em janeiro de 2000. Tanto que o pedido de implemento da liminar foi apreciado em junho desse mesmo ano. Entendo que o tribunal ele deve ter em si uma autorrestrição quanto à atuação política normativa. O que é aprovado pelo Congresso Nacional somente deve ser modificado se conflitante à evidência com a Constituição Federal. Então, assento que há de se atuar com uma certa parcimônia na glosa de atos normativos. O que tínhamos até 1967? A possibilidade de o legislador ordinário, de forma ampla, versar como requisito para o ingresso em juízo o esgotamento em qualquer matéria da fase administrativa. Isso ficou muito claro no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1967. A Constituição de 1988 somente repetiu em parte esse preceito e o fez quanto ao livre acesso ao judiciário, apontando que a lei não poderia afastá-lo, e versou de forma exaustiva as situações jurídicas em que se tem como obrigatória a observância da forma administrativa. O fez no artigo 114, parágrafo 2º, quanto ao dissídio coletivo de natureza econômica. Para o ajuizamento respectivo, há de se sentar à mesa e não de se sentar na mesa, porque geralmente as partes exacerbam os interesses individuais. E também quanto à justiça desportiva, já aqui fixando prazo para o esgotamento dessa fase administrativa, a justiça desportiva relativamente à disciplina e à competição. Artigo 217, parágrafo 2º da Constituição de 1988. Não há possibilidade de impor-se a fase administrativa em outras situações jurídicas, além dessas duas contempladas, como eu disse, exaustivamente na Constituição de 1988,
ao contrário do que ocorria na pretérita, em que a liberdade do legislador era ampla para inserir a exigência do esgotamento da fase administrativa. Reporto-me, presidente, ao voto proferido. Entendo que deve ser dada interpretação conforme ao preceito impugnado para, de um lado, homenagear-se a autodeterminação das partes da relação jurídica e, de outro, apontar que não há a obrigatoriedade da conciliação prévia para ingresso em juízo, como preconizado no voto de Vossa Excelência. A questão da citação por edital. 2 ritos são observados na processualística do trabalho, o sumaríssimo e o ordinário. Em se tratando do sumaríssimo, é razoável que se exija a citação real do acionado, do réu, do reclamado, na reclamação trabalhista. E não se podendo encontrar o reclamado, não se parte nesse procedimento, apenas nesse procedimento, para a citação ficta mediante o edital. E aí se tem a transmudação do procedimento sumaríssimo em ordinário. Então, eu creio que o que previsto na norma não merece qualquer retoque. Surge a problemática do termo de conciliação, e todos nós estamos de acordo em que esse termo de conciliação ele pode ser tido pelo legislador como um título executivo, revelando uma dívida líquida e certa. O que havia considerado a consolidação da lei do trabalho, que foi elaborada na década de 40, havia uma restrição quanto à quitação constante do recibo, apenas valendo quanto a parcelas e valores mencionados. Mas isso foi elaborado em outra época. Nós temos que, hoje em dia, a liberdade em si de trabalhador e de empregador é muito maior do que aquela que havia. Não se tem a necessidade de uma proteção tão grande. E veio, então, o legislador de 2000, veio a inserir, modificando o 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, veio a inserir o caráter liberatório da quitação dada, homenageando, a meu ver, o Código Civil e abandonando aquele tratamento especial que decorria da consolidação das leis do trabalho. Reconheço que o Código de Processo Civil, quanto ao termo, ao instrumento de transação, condiciona, para ter-se o instrumento, no caso civil, condiciona a manifestação do Ministério Público, da Defensoria ou da Advocacia Pública. Mas aqui se trata, num avanço, a meu ver, no campo trabalhista, se trata de um tratamento específico dado pelo legislador, se trata de uma opção política normativa do legislador que alterou a consolidação da lei do trabalho. Também, nesse ponto, reporto-me ao voto proferido e digo que, havendo a transação, havendo a conciliação, havendo o desejável entendimento entre as partes da relação jurídica, o que consignado no termo há de ter validade, e há de ter validade, inclusive, no campo liberatório, quanto a estar o tomador dos serviços quites, não permanecendo ele como uma espada de Damocles sobre a cabeça, quites com as obrigações trabalhistas, sob pena de esvaziar-se a própria composição resultante da conciliação à vida e do entendimento alcançado.
Por isso, acompanho, reportando-me ao voto, proferido quanto a liminar, acompanho integralmente Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado. Ações julgadas parcialmente procedentes para dar interpretação conforme nos termos do voto da relatora, vencidos em parte os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, no que se referia ao artigo 625-E. Esta é a proclamação do resultado. Senhores ministros, como temos lista, indago de Vossa Excelência, poderíamos fazer o julgamento de mas até para termos um avanço. Como as ações que foram chamadas agora foram minhas... Presidente, apenas um registro, um bom início de semestre judiciário em termos de conciliação da celeridade com o conteúdo. Pois é. Eu vou chamar na ordem, então, de antiguidade e me colocando nela, portanto, iniciando pelas listas do ministro Marco Aurélio. Lista número 1 do ministro Marco Aurélio, de 27 de junho de 2018. A lista inicial tem 5 processos que são embargos de divergência. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, impropriedade dos embargos de divergência, no que não houve a análise, né, dos acórdãos impugnados e dos acórdãos paradigmas. Estou desprovendo os agravos. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado no sentido da negativa de provimento dos embargos. Ministro Marco Aurélio, a lista número 2 de relatoria de Vossa Excelência, também de 27 de junho de 2018, são 4 processos com embargos declaratórios. Presidente, não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material. E quanto à modulação, não se tem caso enquadrável no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, no que é a prever quando haja modificação da jurisprudência. Estou desprovendo os declaratórios. Aqui consta também imposição de multa. Com imposição de multa. Aqui consta com a imposição de multa. Nesse caso, imposição de multa, nas minhas notas aqui, deixa eu ver, no voto, né? Vossa Excelência tem aí a anotação? Se... Tem, exatamente. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se... não é não nesse. Tem não. Uma multa... Não. Essa é a próxima. Só tem a negativa. Está bem, nesses eu não tenho a multa. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, essa é a proclamação do resultado. A lista número 2, de 28 de junho de 2018, Vossa Excelência apresenta 7 processos que são agravos regimentais. Tem a palavra. Número 2, de 28 de junho, agravo objeto. Visando o agravo, a reforma de decisão, a minuta deve estar direcionada a infirmá-la. O silêncio quanto ao fundamento consignado conduz ao não conhecimento do recurso. Então, não conheço dos agravos e imponho multa. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência não havendo, esta é a proclamação do resultado. Lista número 1, ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência. Não, essa já foi, que é a de 27. Então, a de 28 de junho? Eu acho que ainda não 28, foi, não. Essa é a de 28 de junho. Foi a do dia 27. E são 3 agravos regimentais. Também não conheço idêntica matéria com imposição de multa. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, esta é a proclamação do resultado. Ministro Dias Toffoli. Da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a lista número 11, de 27 de junho de 2018. É um processo de embargos de declaração. Senhora Presidente, eu estou acolhendo os embargos apenas para esclarecer a respeito dos valores retroativos nas portarias de anistia, que eles deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, o que já estava implícito na decisão, mas veio
os embargos para que apenas deixasse... para esclarecimento, sem qualquer modificação. Acordo para esclarecimento. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo a proclamação do resultado no sentido do acolhimento dos embargos, apenas para prestar esclarecimento sem efeito modificativo. Ministro Dias Toffoli, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 10, de 20 de junho de 2018, a listas de destaque feitas no plenário virtual. São 2 agravos regimentais. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, no primeiro, o agravante é a Associação dos Não Anistiados e Anistiados do Pará. Eu neguei a admissão como amicus curiae, estou negando provimento ao agravo. No segundo, trata-se de ausência de impugnação de todos os fundamentos e, na linha da nossa jurisprudência, eu também estou negando provimento ao agravo. Indago dos senhores ministros. Presidente, eu até destaquei, só queria manifestar meu posicionamento pela irrecorribilidade, então pelo não conhecimento do agravo por esse motivo. Em relação ao amicus curiae, né? Exato. No primeiro, no item 1. Sim. Também tenho votado no sentido do não conhecimento, quando se trata de amicus curiae. E, portanto, também neste caso, eu vou pedir a Vossa Excelência para me manter fiel e acompanhar a divergência. Proclamo o resultado: agravos não providos nos termos do voto do relator, vencidos apenas quanto ao não conhecimento dos ministros Alexandre de Moraes e a presidente. No item 1. No item 1, relativo ao agravo regimental no recurso extraordinário 817-338, unânime em relação ao subsequente. Agradeço ao ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin. Da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a lista número 1 de 27 de junho de 2018, com uma ação direta de inconstitucionalidade 5585, procedente do Piauí. Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5585, em que figura como requerente a Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, e eu estou assentando que, em matéria de bloqueio de sinal de telecomunicações ou radiocomunicações nos estabelecimentos penais, a orientação majoritária desse Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição desse relator, assentou que a determinação por lei estadual da instalação de equipamentos tecnológicos para bloqueio de sinal de telecomunicações ou radiocomunicações nos estabelecimentos penais e centros sócios educativos invade a competência privativa da União. Por isso, a proposição, à luz da orientação majoritária do Tribunal, de julgamento procedente. Pois não. Indago dos senhores ministros. Não havendo divergência, proclamo o resultado. Pedido na ação direta de constitucionalidade julgada improcedente. Julgada procedente. A lista número 2, ministro Edson Fachin, de 29 de junho de 2018, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, 3144. Vossa Excelência tem a palavra. Aqui, senhora presidente, nesta ação direta de inconstitucionalidade 3144, proposta pela Confederação Nacional do Comércio, estou a propor o conhecimento parcial e, na parte conhecida, a negativa do acolhimento, tal como deduzido. Eu estou fazendo a reflexão, tal como expus na ementa, considerando que não há violação ao princípio da isonomia tributária, pois a diferenciação, no caso, entre contribuintes, pauta-se, em princípio geral, da atividade econômica, nos termos do inciso 9 do artigo 170 da Constituição, e que as diferenças de tratamento tributário entre sociedades empresárias que recolhem imposto de renda sobre os regimes de lucro real ou de lucro presumido, inclusive o direito ao creditamento, não representa ofensa à igualdade, pois a sujeição ao regime do lucro presumido é uma escolha realizada pelo contribuinte às luzes do seu respectivo planejamento tributário. Cito precedentes e concluo pela inviabilidade do Judiciário infirmar a relativa liberdade de conformação da ordem tributária pelo Poder Legislativo. Estou entendendo, portanto, que não há parâmetro constitucional flagrantemente violado e, portanto, estou negando procedência. Presidente, eu estou acompanhando o relator, mas com uma pequena ressalva.
relativamente ao item 2 da fundamentação de Sua Excelência, porque entendo que a conclusão sobre o efeito confiscatório há de ser considerada no conjunto, ou seja, a carga tributária hoje suportada por todos os brasileiros. É apenas uma ressalva, porque os demais fundamentos são suficientes a chegar-se à improcedência do pedido formulado na inicial da ADIM. Pois não. Então, indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado no sentido de ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a ela negada procedência, com a ressalva do ministro Marco Aurélio. Ministro Edson Fachin, ainda da relatoria de Vossa Excelência, lista número 3, que é de 29 de junho de 2018, ação direta de inconstitucionalidade número 1472, procedente de Goiás. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, neste caso, estamos diante de uma dessas demandas em que se verte à apreciação deste tribunal o conhecido tema sobre a expressão da guerra fiscal. Diz respeito à fruição de regime tributário mais favorecido, e aqui está-se na seara da produção automobilística. Eu estou propondo o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no horizonte de sua procedência, e na ementa assentei que ofende a vedação à discriminação tributária de natureza espacial, a fixação de reserva de mercado a prestadores domiciliados em determinado estado como requisito para a fruição de regime tributário favorecido e de acesso a investimentos públicos. Não é justificável a discriminação em razão da origem ou do destino, com base na redução das desigualdades regionais, porque desafia, arrosta o mercado único e indiferenciado do ponto de vista tributário, reflexo da própria soberania nacional e da unidade política e econômica da República. Falo, portanto, do desequilíbrio concorrencial no mercado interno, quando o ato legislativo incentiva a concentração de mercados, eventual cartelização de cadeias produtivas e atentando, assim, contra a livre concorrência diante da fruição de subsídios financeiros e econômicos criados por ente federativo em favor de sociedades empresárias do ramo automobilístico sediadas em seu território. Portanto, à luz dessas considerações, estou propondo o julgamento procedente, senhora presidente. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é julgado procedente. Ministro Alexandre de Moraes. Eu não chamarei a lista número 1, ministro, porque há um pedido de destaque do ministro Fux, que está ausente, como nós sabemos. A lista número 2 da relatoria de Vossa Excelência é um agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 95, mas, neste caso, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e, tendo, em face da sua ausência, eu indago se podemos chamar no período da tarde. Sim, acho que é a lista 25, possível. Não pode. A lista número 19 não posso, porque está impedido o ministro Dias Toffoli. Nesse caso, não temos quórum. A 17 e 25, acho que é possível, né? Chama a 25, então, agora. Lista número 25 da relatoria de Vossa Excelência, com um processo que são segundos embargos declaratórios na ação direta de inconstitucionalidade 3415, procedente do Amazonas. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, aqui se trata de uma declaração de inconstitucionalidade que o Supremo fez de duas leis estaduais do Estado do Amazonas que permitiram a transformação do cargo de comissário de polícia em delegado.
de Polícia, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Esse segundo embargo solicita a modulação em virtude de dois graves problemas no estado do Amazonas, um conhecido de todos, a questão da segurança pública, das gravíssimas condições do sistema penitenciário do Amazonas, inclusive Vossa Excelência acompanhou de perto as rebeliões de 2017, que começaram em Manaus. Isso foi ampliado, essa questão foi ampliada pela cassação do governador, uma nova eleição, e não foi possível a realização de concursos. E, a partir daí, desde 2016, e consta no meu voto, desde 2016, há o problema do Estado encontrar óbice na impossibilidade do incremento de despesas com o pessoal, porque já atingiu o limite prudencial. O que pede o Estado do Amazonas, como já ocorreu em outras hipóteses, é o diferimento de um prazo para que possa realizar o concurso. Eu proponho aqui o acolhimento parcial dos embargos para diferir em 18 meses, é o prazo que em outras hipóteses foi adotado. 18 meses é para que o Estado do Amazonas possa se programar no plano administrativo e orçamentário para o cumprimento efetivo da decisão. Presidente, nós temos 27 assembleias legislando. E se acaba legislando em conflito com a Constituição Federal, apostando-se até mesmo na morosidade da Justiça. E aí se chega à inconstitucionalidade útil. Então, eu adoto como prática não modular declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Lei contrária à Constituição, como dizia Rui Barbosa, é natimorta. Não tem qualquer eficácia ante a rigidez do documento maior da República. A mais, nós julgamos a ação, nós prolatamos um acordo e houve tempo suficiente para promover-se ao que exigido pela Constituição Federal quanto ao preenchimento de cargo de delegado da polícia. Aqui nós estamos apenas cogitando do topo, não estamos cogitando da atuação em termos de segurança pública dos agentes policiais. O que houve no estado do Amazonas? Um rearranjo administrativo com uma ascendência, sem o concurso público e a ocupação dos cargos de delegado de polícia. O Estado já teve tempo suficiente para promover o concurso público. Não posso fixar, a partir desta data, mais 18 meses para ele fazê-lo. Por isso, peço vênia ao relator para divergir e não modular. Ou seja, Vossa Excelência acompanha na procedência. Sim. Apenas da ação é que haveria a divergência. Exato, só quanto ao item B. Sim. Indago do senhor. Perdão, presidente, posso só fazer um esclarecimento? Aqui nós teríamos um grave problema, porque, ao não modular, não diferir, entendo as colocações do ministro Marco Aurélio, nós teríamos aproximadamente 76 delegacias de polícia no estado do Amazonas que imediatamente ficariam sem ninguém para conduzir os inquéritos, sem ninguém para conduzir as apurações, e, nesse momento, não haveria possibilidade nem da abertura dos procedimentos para o concurso público, em virtude do limite prudencial. Obviamente, concordo em gênero, número e grau com o ministro Marco Aurélio, o governo do Amazonas já deveria ter realizado, não realizou, e não realizará, se não houver esse diferimento, exatamente por esse problema do limite prudencial. Senhora presidente, me permite a palavra? Por favor. Eu só questionaria, não sei se o ministro Alexandre teria condições de me informar, qual foi a data do julgamento? Desde quando o governo do estado do Amazonas tem ciência dessa da compreensão quanto à inconstitucionalidade da lei impugnada? O julgamento já é antigo. O julgamento, até esses segundos embargos, foram propostos já pelo novo governo
salvo engano aqui, a lei é de 2004, o julgamento já foi realizado em 2014. O julgamento é de 2014. Tiveram 4 anos. Para fazer. E, menosprezando o nosso pronunciamento, ainda vão ter mais 18 meses para realizar o concurso. Na verdade, ministro Marco Aurélio, minha preocupação, acho que a maior preocupação é o concurso não será realizado agora porque há uma norma impeditiva da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas por que não foi antes? Sim, eu concordo totalmente. Agora, há um problema a se resolver para o futuro. E nós, nesse momento, estaríamos retirando a capacidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. É algo que nós não estamos comparando a questão de, se não modular, imediatamente delegados serão concursados. Não, nós não teremos ninguém para realizar essas funções. Até porque, ministro Alexandre Moraes, se Vossa Excelência me permite, nós estamos às vésperas do período eleitoral, em que há severas restrições para concursos públicos. Ministro, eles tiveram, depois do pronunciamento, desacreditado. Sim, mas nós estamos diante de uma realidade fática, inafastável. Então, eu penso, com a devida vênia, nós somos um tribunal político, é por isso que nós temos a faculdade de modular à luz da realidade fenomênica. E é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos às vésperas de uma eleição. O ministro Alexandre Moraes alerta que, se levarmos as últimas consequências da nossa decisão, o Estado de Amazonas poderá ficar desfalcado no que diz respeito aos agentes de segurança pública. E, finalmente, o último argumento, se Vossa Excelência me permite, ministro Marco Aurélio, com o máximo de respeito, enquanto os embargos de declaração não forem julgados, o julgamento não terminou. Portanto, há, em tese, uma legítima expectativa do governo do Amazonas de haver uma solução, digamos assim, pelo menos atenuada relativamente ao primeiro pronunciamento judicial. Ministro Ricardo, ministro Marco Aurélio, eu gostaria de fazer só uma última colocação. A culpa, e eu diria que até o dolo, foi do governo do Estado do Amazonas, de não realizar. Só que as consequências não podem ser sofridas pelo povo do Estado do Amazonas. São coisas diversas. Entendo até que é necessário repensar o controle de constitucionalidade exatamente para que haja alguma medida sancionatória do administrador que acaba ignorando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse momento, primeiro, nós não estaríamos punindo ou repreendendo o administrador que não abriu o concurso, porque nem mais exerce o cargo. Nós estaríamos dando uma consequência. Mas há impessoalidade, ministro, há impessoalidade. Evidentemente, nós não temos o ex-governador envolvido como parte nessa ação direta de inconstitucionalidade. Mas não podemos prejudicar o povo do Estado do Amazonas. E o atual. Ministra Rosa, com a palavra. Senhora presidente, eu fiz o registro apenas porque tenho sempre acompanhado, no sentido da modulação dos efeitos, pelos fundamentos, pedindo o ministro Marco Aurélio, que já foram agora bem explicitados e relembrados pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas realmente me preocupa. Acho que temos que repensar alguma coisa, porque 5 ou 6 anos depois é que esse concurso, quer dizer, que a decisão do Supremo Tribunal Federal vai encontrar efetividade no mundo jurídico. E, sobretudo, em se tratando dos segundos embargos de declaração, fico a imaginar que nos primeiros embargos de declaração não foi requerida. Não foi requerida a modulação dos efeitos. Foram rejeitados. Vou acompanhar o eminente relator, mas eu acho importante que esse assunto venha a ser pensado. Eu tenho também uma enorme preocupação com o que disse o ministro Marco Aurélio. E, como diria o ministro Roberto Barroso, em outra existência, eu escrevi exatamente que eu achava que era obrigada, a Procuradoria deveria adotar medidas contra o governante que deixasse de cumprir ordem do Supremo Tribunal. Porque uma coisa é ele aplicar uma norma que se presume, ou como diria Lúcio Bittencourt, que é constitucional até que o Poder Judiciário venha e diga que não é. Outra coisa é quando o Poder Judiciário disse, já na última instância, ou na instância única, no caso de controle abstrato,
que é inconstitucional e não se toma a providência devida, apostando-se que um tribunal que recebe, estamos chegando a quase 6 mil número de ações, já chegamos a 5.700 e tantos, há de se convir que os grandes temas nos tomam cada vez mais tempo. E é assim mesmo que tem que ser feito, porque são os temas de importância para a República. Entretanto, numa segunda vez já, nos segundos embargos, se persistir, não há dúvida que é preciso que se tome alguma providência. Mas sei também, e o ministro Barroso e o ministro Toffoli, que, como eu, participamos dos órgãos da advocacia pública, sabemos que nós nem recebemos delegação, se não específica, para ações regressivas. E, portanto, aquilo que disse em artigo doutrinário, claro que caiu no vazio. Mas acho que, cada vez mais, a ministra Rosa, o ministro Alexandre tem toda a razão, é preciso que a gente dê consequência a isso, porque isso aí significa dar, inclusive, um péssimo exemplo para o cidadão e para outros órgãos de que se pode descumprir decisão judicial ou, pelo menos, postergá-la a torná-la inócua, às vezes, inefetiva, porque se criam situações de fato. E eu acho que, neste caso, ministro Alexandre, eu apenas perguntaria se Vossa Excelência não se abriria para o pensamento de que Vossa Excelência está oferecendo 18 meses, e nós sabemos que estamos num período eleitoral, efetivamente, mas 18 meses é um prazo longo para quem já ficou 4 anos sem fazer. Se Vossa Excelência não se abriria para, pelo menos, um prazo menor. Eu me sentiria menos desconfortável. Sim, é que eu propus 8 meses quando fiz o voto, porque foi exatamente no momento. A crise pegaria o final do ano passado, esse ano, para mais podermos, obviamente, diminuir esse prazo. Acho que para um período de 6 meses, que é o período que eles têm para realizar um concurso, se faz. Até porque a carreira, hoje... mas a administração pública, ela continua. E ela não pode nomear agora. Então, 18 meses eu acho um prazo muito longo. Eu vou votar no sentido de 18 meses e justifico. Primeiro, a decisão anterior foi de 2014, período eleitoral, final de 2014, tanto que os embargos são do início de 2015. Foi eleito dado governador. Aquele governador foi cassado na Justiça Eleitoral. Houve novas eleições no estado do Amazonas. Estamos no período eleitoral. Deferir apenas e tão somente 12 meses, na verdade, vão ser 6 meses para quem estiver tomando posse. Mas o início das... Ministro, é para abertura do concurso. Eu estou acompanhando. Publicação de edital. Prefiro 18 meses. Nós perderíamos 6 meses já. Podemos ficar salomonicamente, ao invés de 6, em 12. Não, 12 meses. Eu digo exatamente, diminuir pelo menos 6 meses, porque nesses 6 meses as providências de um concurso, edital... Vai preparando. Pode se preparar já durante esse período. Não há problema em relação para mim. Senhora presidente, eu havia examinado a matéria antes de receber o voto do ministro Alexandre de Moraes e a conclusão que cheguei vai ao encontro da conclusão proposta pelo eminente ministro relator. Sem embargo das ponderações que suscitam divergência serem de extremo relevo, a conclusão aqui, em meu modo de ver, acompanha uma preocupação que veio aos autos vertida no parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz respeito a um tema aqui que é de ordem pública e de segurança jurídica em relação a um conjunto de atos que foram praticados. Se nós examinarmos o decurso do lapso temporal, creio que o espectro de análise compreende, sem dúvida alguma, o estado gestor do Amazonas, mas também compreende o fato das leis serem de 2004, o tempo em que foi apreciada a ação direta de inconstitucionalidade, o tempo em que também, na sistemática processual colegiada, se leva para razoavelmente julgar os embargos de declaração. Portanto, estamos diante de uma engrenagem complexa que, o caso concreto, e aplicando uma das afirmações que Larens fazia na sua metodologia, a teoria deve informar a densificação de uma norma para resolver o caso concreto. No caso concreto, há um conjunto de elementos que indicam a necessidade de preservar os atos praticados. E, sem embargo... Mas, ministro, permita-me, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, porque prevalece a teoria do servidor de fato.
Os atos são válidos, praticados por esses delegados que assumiram um cargo para o qual deveriam ter feito concurso e não o fizeram. Assumiram cargos em arranjo administrativo. Ministro, uma coisa, se me permite, isso o tribunal já havia decidido que os efeitos seriam não retroativos e validados todos os atos. Para não parecer que com o meu voto, eu simplesmente coloco na lata do lixo tudo que foi feito por esses delegados. Não coloco. Os atos praticados são válidos até aqui. A preocupação maior que tem é em relação aos atos praticados. Creio que a dilação do lapso temporal dos 18 meses, que é o que o Ele governador reajustou para 12. O ministro Alexandre está reajustando para 12 meses. Se houver o consenso em 12, não há problema para mim. Só para esclarecer, o julgamento da ADI foi em setembro de 2015. O acórdão publicado em dezembro de 2015 e os embargos foram interpostos em 2016. Eu, sinceramente, senhor presidente, com todo respeito, eu acho que nós temos que analisar, sem dúvida nenhuma, o caso concreto e, a partir daí, fixar o prazo. Mas eu acho que essa tergiversação do tribunal em face da fixação do prazo é mais deletéria do que nós mantermos o prazo inicial de 18 meses. Eu acho que esse negócio de vai para frente, vai para trás, isto cria, me parece, uma certa perplexidade com relação àqueles aos quais se dirige a prestação jurisdicional. Portanto, eu penso, com todo respeito, que devemos manter os 18 meses e não ficar dentro dessa flexibilização, flexibilizando ainda mais, inclusive, a nossa decisão. Não, a decisão será tomada sempre, ministro, ao final, com o que vier a ser o consenso, a maioria. Isso. Não, claro. Então, claro. A discussão sobre o prazo é exatamente porque houve fundamentos aqui apresentados, e com muita razão, quanto à necessidade de se dar efetividade ao que está sendo decidido e oferecer-se um prazo, pelo menos na maioria que vem se formando, no sentido de possibilitar que o Estado do Amazonas cumpra efetivamente e cumpra num prazo razoável. Mas, claro, é sempre por maioria que é tomada e a decisão, seja ela qual for, ela depende dessa fundamentação que, num colegiado, é diversificada. Para contribuir, senhor presidente, o ministro relator, ao propor os 18 meses, propôs a partir de qual termo inicial? A partir desse julgamento. Esse julgamento. Isso é importante porque aí se acolhe apenas parcialmente os embargos de declaração, eis que os embargos postulam a partir do trânsito julgado. Não, mas isso o acolhimento é parcial. Que se houver outros embargos de declaração desse julgamento, os 18 meses sequer começariam a fluir. Essa é outra questão. Preciso pôr um limite importante nisso, Joaquim, senão um embargo em cima do outro não começaria. Seria a partir da publicação da ata. Como nós teríamos esse semestre, entre aspas, perdido para termos de concurso, não só pela questão eleitoral, mas pela questão do limite prudencial, os 18 meses acho que não seriam exagerados mesmo, nessa questão específica. Estou acompanhando o relator com esses esclarecimentos. Para mim até que seria, mas apenas para efeito de chegar a um consenso é que eu reajustaria. Ministro Roberto Barroso. Estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber, então. Feito o registro, senhora presidente, da perplexidade e da preocupação com o tema, eu acompanho prestigiando o eminente relator. O ministro Toffoli está acompanhando o relator. Senhora presidente, a solução dada pelo eminente relator, ela prestigia a própria autoridade da Corte. Porque, senão, nós teremos, na data de hoje, esses delegados nas delegacias, como servidores de fato, foi agora há pouco, e amanhã também, sem um termo, sem um momento... Sem uma transição. Uma responsabilização. A transição, a partir deste momento, passa-se a ter a possibilidade de responsabilização dos gestores que se omitirem em cumprir esse período de transição. O Ministério Público poderá tomar medidas, o cidadão poderá tomar medidas e, se provocado, o próprio tribunal, em razão da autoridade das suas decisões, poderá, na via do relator, na mão do relator, tomar as decisões que entender de direito. Se me permite, até porque o descumprimento da ordem judicial pelo governador do Estado é crime de responsabilidade. Exatamente. Por isso que, com a devida vênia, eu sugeri manter o prazo de 18 meses na medida em que este Estado passou por uma cassação de governador,
passou por uma eleição nesse período, uma eleição em razão da cassação do governador, uma instabilidade política naquele Estado, e esperamos que agora se ajuste a partir da eleição ordinária que teremos para as eleições gerais que teremos para presidente, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmara do Distrito Federal e governadores de Estado. Portanto, daí eu acompanho o relator e penso que aí ficará dado esse marco com a devida responsabilização em caso de descumprimento. Eu acho que quanto a isso estamos todos de acordo, ministro Toffoli. Quando eu propus que houvesse a diminuição em 6 meses, era porque entendia que, mesmo com tudo isso, poderia haver o início de providências no sentido de já a administração não para por causa das eleições começar, senão só se começa a fazer um concurso daqui a um ano, mas concordo inteiramente com Vossa Excelência. Quanto à transição, aliás, todos estamos de acordo, menos o ministro Marco Aurélio, porque tem nos seus fundamentos muito legítimos e muito sérios a constatação, a demonstração de que realmente houve um descumprimento alongado. Veja, Vossa Excelência, que o que deveria ser exceção se tornou regra. Modular a eficácia dos pronunciamentos supremos, projetar a eficácia no tempo. Ministro Ricardo Lewandowski, então, está... Data vênia com o relator. Pois não. Eu também, com as ressalvas feitas, com a enorme preocupação quanto a esse tema, inclusive quanto ao tempo, que preferia realmente, mas para não criar mais uma segunda divergência, eu acompanho o ministro relator. Entretanto, como há 3 ausências hoje e nós não teríamos aqui a finalização, eu proporia que, quanto à procedência, estão todos de acordo. Temos os 8 votos. A ausência do ministro Gilmar decorreu da circunstância de que, como ele estava impedido nas primeiras, ele pediu licença para se retirar. Então, proporia que suspendesse o julgamento para colher e terminar a proclamação no final, se o ministro relator se puser de acordo. Exato. Então, eu proclamo o resultado. Eu proclamo no Presidente, sentido... apenas o meu registro quanto ao adiamento. Sim. Porque, se concluirmos o julgamento nesta sentada, não teremos quórum para modular e estará indeferida a modulação. Sim. Como tem votado assim em outros casos, reafirmo essa ótica. Pois não. Eu na forma regimental, faço configurar 3 que não estejam impedimentos e suspende o julgamento. Vossa Excelência me permite, quórum para nos manifestarmos, nós temos, tanto que foi apregoado o processo. O problema é de julgamento, é de conclusão. Sim. A rigor, projetando-se em si a apreciação do tema para aguardar-se colega ausente, o que nós teremos é a transformação do indeferimento em deferimento, mediante, me perdoem o vocábulo forte, manipulação do quórum. Não é porque o regimento assim... O regimento determina que possa ser a suspensão. Não, há quórum, ministro. Vou reafirmar, vamos distinguir quórum para funcionamento do quórum ou deliberação ou votos suficientes para modular-se. São coisas diversas. E, em direito, os institutos não se confundem. Pois não. Mas, com a anuência, então, e com a indicação do ministro relator, eu suspendo o julgamento para retomada na próxima sentada. E, com a ressalva, claro, com a observação e anotação feita pelo eminente ministro Marco Aurélio. Ministro Alexandre de Moraes, ainda da relatoria de Vossa Excelência, apregou a lista número 25, que há um processo de segundos embargos... Não, o 25 é este. O 17, que eu chamo. Um processo de ação direta de constitucionalidade 4428. Presidente, aqui acredito que seja mais tranquilo. A ação direta de inconstitucionalidade de norma do Distrito Federal, a inconstitucionalidade formal por usurpação de competência da União em matéria de direito civil, como vem entendendo essa Corte
a impugnação sobre a obrigatoriedade de apresentação, somente no Distrito Federal, de documento de identidade com foto no ato de operações com cartão de crédito e débito em conta. Apesar, e digo no voto, apesar de tangenciar a proteção ao consumidor, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, tangenciando relações de consumo, não pode o membro federativo, seja Estado, seja Distrito Federal, legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Cito aqui os precedentes e voto no sentido da procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.138/2008 do Distrito Federal. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, esta é a proclamação do resultado. Senhores ministros, peço licença para chamar 3 ações diretas que estão em listas de minha relatoria. Sei que eu já chamei as primeiras, deixei as minhas para o final, para se desse algum tempo. Sei que a ministra Rosa tem um compromisso, mas serão apenas 3 casos, ministra. Senhora presidente, era às 11 horas o evento no Tribunal Superior Eleitoral. Eu já não estou lá, não irei. Fique tranquila. Agradeço a Vossa Excelência. Da minha relatoria, a lista número 2, de 27 de junho de 2018, é a ação direta de inconstitucionalidade 1003, procedente do Distrito Federal, que trata de pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei 6.194, que foi alterado pela Lei 8.441, criação de novas hipóteses de responsabilidade objetiva de consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT. Não há descumprimento do princípio da livre iniciativa, nem do direito de propriedade, estou citando precedentes. Também a norma impugnada garantiu ao consórcio de seguradoras a ação de regresso contra o responsável pelo acidente, se vier a ser identificado, e a legislação regente para seguro autoriza o reajuste da tarifa, razão pela qual estou votando no sentido de julgar improcedente a ação. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, essa é a proclamação do resultado. Também da minha relatoria, apregou a lista número 3, que é de 27 de junho de 2018, ação direta de inconstitucionalidade 4.318, procedente da Bahia. A discussão aqui é sobre a exclusividade ou não da Polícia Civil para atuar na persecução penal. Esta matéria é de competência privativa da União, argue-se a inconstitucionalidade formal, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o recurso extraordinário 593.727, com repercussão geral, também alega-se inconstitucionalidade material, e eu estou julgando no sentido de julgar procedente a ação na esteira dos nossos precedentes. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Eu acompanho Vossa Excelência exclusivamente quanto à inconstitucionalidade formal. Formal, pois não. Esta é a proclamação do resultado. E ainda a ação direta, a lista número 4, que é também da minha relatoria, com a ação direta de inconstitucionalidade 4.618, procedente de Santa Catarina, argue-se a inconstitucionalidade da expressão com exclusividade do artigo 4º da Lei Complementar Catarinense, que trata das atribuições do cargo de delegado de polícia judiciária e de apuração de infrações penais que não versam sobre matéria penal. Há jurisprudência do Supremo sobre a não exclusividade do desempenho dessas atividades, por exemplo, no recurso extraordinário 593.727, eu estou, portanto, julgando parcialmente procedente esta ação para dar interpretação conforme ao artigo 4º, assentando-se haver exclusividade da atuação dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às atribuições de Polícia Judiciária, na esteira exatamente da nossa jurisprudência. Cito ainda que as infrações penais podem ser apuradas pelas outras instituições, como disse, com base no que foi decidido naquele recurso extraordinário. Ministro Alexandre. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, entendo aqui o final ressalva apurações das infrações penais pelas demais instituições referidas na Constituição. Eu acrescentaria, se Vossa Excelência me permite, na interpretação conforme, excluindo somente dessa exclusividade prevista na Constituição a lei complementar, excluindo, quando se fala, refere-se às atribuições de Polícia Judiciária, salvo nos casos dos IPMs. Porque essa é uma questão que às vezes gera... Está no meu voto. Então,
Então, Eu só não coloquei na emenda. Acompanho, então, integralmente. Também o Supremo já tinha se manifestado nesse sentido. É que eu só estou com a emenda, perdão, presidente. Presidente, peço vênia para divergir. A Constituição Federal, quanto à atuação dos delegados de polícia, apenas encerra uma exceção no campo das infrações penais, da investigação das infrações penais. E essa exceção, como está no parágrafo 4º do artigo 144, ao dispor que as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União quanto à Polícia Federal, né? As funções de polícia judicial e a apuração de infrações penais diz respeito, à exceção, às práticas criminosas militares. Não imagino investigação feita pela polícia repressiva, que é a polícia militar. Não imagino investigação feita pela polícia municipal, que o Supremo concluiu contra o meu voto, que não está incumbida apenas de preservar os prédios públicos municipais, como previsto no parágrafo 8º do artigo 144. Então, não posso apontar que, onde se tem uma única exceção contemplada pela Constituição Federal, se possa incluir outros casos, outros segmentos ligados à segurança pública, visando investigar esta ou aquela prática delituosa. Por isso, entendo que a legislação catarinense é uma legislação harmônica com o disposto na Constituição Federal e julgo improcedente o pedido formalizado. Pois não. Alguma outra divergência? Não havendo, então, proclamo o resultado. Ação julgada parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava procedente. Senhores ministros... Presidente, eu julgo improcedente. Procedente. É que eu entendi procedente. Improcedente. Que a julgava improcedente. Senhores ministros, agradeço a vossas excelências, senhora procuradora-geral, senhores advogados, senhores servidores, secretária de sessões. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente almoço e retornaremos com a sessão ordinária às 14 horas. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.